Em uma tábua suméria, esquecida há milênios sob as areias do atual Iraque, arqueólogos encontraram o nome de um corpo celeste ausente de qualquer mapa moderno. O símbolo que o representava era uma esfera envolta em chamas, e a inscrição dizia: o Destruidor, aquele que retorna. Seu nome? Nibiru. Décadas depois, esse nome ganharia vida pelas mãos de um estudioso autodidata, Zecharia Sitchin, que afirmava ter decifrado antigos tabletes cuneiformes e encontrado ali uma história esquecida, ou talvez deliberadamente apagada. Para os sumérios, que desenvolveram uma das primeiras civilizações conhecidas, o céu não era um mistério. Eles nomearam planetas, mapeavam constelações e seguiam movimentos celestes com uma precisão que ainda hoje desconcerta astrônomos. Mas o que mais intrigou pesquisadores modernos não foi o que eles sabiam, e sim o que eles não deveriam saber. Em meio aos seus registros, surge a figura de Nibiru, um planeta errante, com uma órbita tão extensa que levaria milhares de anos para completar uma volta ao redor do Sol. Um astro invisível à observação comum, mas cuja aproximação estaria sempre ligada a eventos drásticos, guerras, dilúvios, extinções. Sitchin afirmou que Nibiru era o lar de uma raça avançada, os Anunnaki. Seres que, segundo as tábuas, vieram à Terra em busca de recursos e acabaram moldando a humanidade à sua imagem. O próprio Homo sapiens teria sido resultado de experimentos genéticos conduzidos por esses visitantes. Para alguns, uma fantasia elaborada, para outros, a chave oculta de nossa origem. Apesar de rejeitada pelo meio acadêmico, a teoria de Sitchin encontrou eco no imaginário coletivo e, aos poucos, foi sendo alimentada por fatos curiosos demais para serem ignorados. No início dos anos 80, um satélite da NASA chamado IRAS, Infrared Astronomical Satellite, captou algo inusitado. Um objeto massivo, frio e distante, além da órbita de Plutão. Inicialmente classificado como Planeta X, ele desapareceu dos comunicados seguintes. A explicação oficial foi um erro de leitura. Mas e se não fosse? Aos poucos, imagens começaram a circular na internet. Registros feitos por astrônomos amadores mostrando 2 sóis no céu. Uma esfera vermelha aparecia ao lado do Sol, visível apenas em certos horários do dia, principalmente ao amanhecer ou entardecer. Ocorriam distorções nos céus, como se algo bloqueasse a luz por instantes, luzes pulsantes, auroras inesperadas. E claro, tudo sempre atribuído a ilusões ópticas ou falhas nos equipamentos. Mas havia padrões. Na década de 2000, cientistas notaram uma anomalia na órbita de Netuno. O planeta parecia estar sendo puxado por uma força invisível. Mais uma vez, surgiram hipóteses sobre um corpo celeste ainda não detectado, um 9º planeta, mas esse corpo parecia fugir de qualquer radar convencional. Alguns diziam que Nibiru era invisível, porque estava envolto em uma nuvem de poeira eletromagnética. Outros, que ele se ocultava atrás do Sol, em uma órbita sincronizada que o tornava eternamente invisível da Terra. E então veio 2012. A histeria gerada pelo suposto fim do calendário maia foi o estopim. Teorias se entrelaçaram, fóruns explodiram, vídeos no YouTube atingiram milhões de visualizações. Nibiru era apontado como o agente do fim, um planeta em rota de colisão com a Terra. Alguns diziam que não atingiria diretamente o planeta, mas causaria catástrofes devido à sua gravidade. Terremotos, tsunamis, inversão dos polos magnéticos, um apocalipse sutil, porém total. Claro, nada aconteceu, oficialmente. Mas e se o cronômetro estivesse apenas errado? Em 2016, 2 astrônomos da Caltech publicaram um estudo demonstrando que a órbita de 6 objetos no cinturão de Kuiper era influenciada por algo massivo, do tamanho de Netuno, algo que estaria lá fora,
mas que ninguém ainda conseguira observar diretamente. Eles chamaram esse astro de Planeta 9, e mais uma vez, velhas teorias foram ressuscitadas. No submundo da internet, documentos supostamente vazados mostravam mapas orbitais que apontavam Nibiru cruzando o sistema solar em trajetórias periódicas, sempre ligadas a eventos de extinção em massa. Um desses documentos fazia referência ao chamado Protocolo Nibiru, um plano de emergência redigido nos anos 60 pelo governo dos Estados Unidos, detalhando ações em caso de um desastre cósmico. Mas tudo era, como sempre, negado. O Vaticano, curiosamente, também entrou na equação. Em 1993, foi inaugurado o Observatório do Vaticano no Arizona, em parceria com a Universidade do Arizona. Mais curioso ainda, o telescópio de observação profunda carregava o nome de LUCIFER, sigla de um equipamento avançado capaz de observar no espectro infravermelho, o mesmo espectro em que Nibiru teoricamente seria visível. Para que exatamente o Vaticano precisa de um telescópio capaz de observar objetos invisíveis a olho nu, além de Plutão? As explicações oficiais eram científicas, mas para muitos, o equipamento era usado para monitorar algo que se aproximava, silencioso, devagar, iminente. E então vieram os sinais. Em 2017, satélites detectaram uma sequência incomum de tempestades solares. Algumas delas interferiram brevemente em comunicações globais. Em 2018, o Polo Norte Magnético começou a se mover com velocidade crescente, algo inédito nos registros geológicos. No mesmo ano, áreas da Rússia, Groenlândia e Alasca relataram alterações no campo magnético terrestre. No hemisfério sul, observadores registraram pontos de luz em regiões remotas da Antártida. Um explorador chileno divulgou imagens de uma cratera recém-formada, onde uma estrutura metálica não identificada estava parcialmente exposta. Logo depois, o vídeo foi removido da plataforma e o canal encerrado. Na mesma época, 6 cientistas de uma expedição russa desapareceram na região. Nenhum corpo foi encontrado. Apenas registros de coordenadas e um último áudio, cortado abruptamente, onde uma das vozes diz: "Está aqui". Nibiru passou a não ser apenas um planeta. Tornou-se um arquétipo, um símbolo, um espelho do medo humano diante daquilo que é inevitável: o fim. Civilizações antigas falaram do mesmo evento, com nomes diferentes. Os nórdicos o chamavam de Ragnarok, os hindus de Kali Yuga. No cristianismo, o Apocalipse. Em todos esses mitos, há um evento celeste que antecede o colapso. Um astro flamejante, uma luz vermelha no céu, um sinal. Talvez Nibiru não seja apenas um corpo celeste. Talvez seja um código ancestral que atravessa gerações. Algo que de tempos em tempos nos visita, não apenas pelo espaço, mas pela memória coletiva. E sua aproximação seja sentida antes mesmo de ser vista. Porque o verdadeiro apocalipse não precisa de explosões. Ele pode começar de forma silenciosa, no deslocamento imperceptível de um campo magnético, no sono inquieto de uma civilização que pressente algo errado, mesmo sem saber o quê. E se for verdade? E se houver um corpo nos observando, agora mesmo por trás do brilho ofuscante do Sol, um planeta que retorna em ciclos milenares, trazendo consigo as peças para reorganizar tudo o que conhecemos? A história está cheia de silêncios. O que não foi dito, o que foi apagado, o que foi desacreditado. Nibiru está nesses espaços vazios, entre a ciência e o mito, entre a verdade e a loucura. E talvez algum dia, em um dia qualquer, sem anúncios, ele volte a aparecer. Não em notícias, não em vídeos virais, mas em algo muito mais íntimo. Um silêncio estranho, um céu mais pesado, uma sensação inexplicável de que há algo observando. Até lá,
Só nos resta uma pergunta. E se tudo isso for real?